uma história comigo de transformação, de me levar para caminhos que eu não escolhi. Isso começa quando eu estava talvez no meu melhor momento, quando eu já tinha superado esse momento aí da Petrobras, né? Já estava crescendo, desenvolvendo, já estava exercendo liderança, influência dentro da empresa, e eu tinha uma meta bem estabelecida. Estava fazendo mestrado em metalurgia quando Deus me chamou para o ministério. Um desafio para mim, porque muitas pessoas já tinham dito para mim: olha, Deus tem um chamado para a sua vida. Olha, e eu cria nisso. Só que eu cria do meu jeito. Assim, e eu falo com todo o coração. Para mim, o meu chamado era sustentar pastores. Se olha, eu vou ter um bom salário, o pastor não ganha bem, então eu consigo sustentar o pastor. Eu, com o meu salário na Petrobras, meu crescimento lá dentro, eu vou ajudar as igrejas. E sempre gostei muito de trabalhar na igreja, de ajudar a igreja, missões. Nunca senti culpa por isso. Mas para mim, meus irmãos, sinceramente, o meu chamado era isso. E aí, de repente, em um congresso de juventude, em 2009, Deus começa a sacudir a minha vida, muda as prioridades, e eu fico perdido. É quando eu sinto que eu também caí da minha montaria. Eu não conseguia entender meu coração. Eu não conseguia entender aquilo que toda a vida fez sentido para mim. Eu, no final de um mestrado, de repente Deus me chama para o ministério. Fato que, no ano seguinte, então, eu começo o seminário, eu tenho que deixar o mestrado, foco no ministério, e Deus faz uma grande transformação na minha vida e na vida da minha família. Você pode passar? E quando eu falar da história da igreja, eu quero que você sempre lembre que, atrás da igreja, Deus tinha um propósito. E talvez isso se aplique na sua vida também, tá bom? Quem é que passa aí? Que eu vou pedir para passar rapidinho, porque eu coloquei muitos slides. É a história da igreja de Parque Rio Branco, mas é minha história de vida, né? É uma igreja lá em Campos Goytacazes, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro. E aqui nós estamos vendo aqui os primeiros passos da igreja, né? Quando vou para o seminário, então, a igreja me designa para cuidar dessa congregação. Era, na verdade, um ponto de pregação. Em 2012, é um grande momento da minha vida. Embora eu já tinha liderado, inclusive, juventude da associação, da convenção do estado do Rio de Janeiro, mas eu nunca tinha chegado para uma pessoa e pregado o evangelho assim: olha, deixa eu apresentar para você o plano de salvação. Eu fazia de uma forma indireta, com a gestão do processo, mas nunca cara a cara. Esse momento foi extraordinário na minha vida, porque me pôs em contato, depois de sair de executivo da juventude do estado do Rio de Janeiro, para então lidar com os nossos queridos irmãos. Era uma missão, tínhamos 6 pessoas. E, meus irmãos, que tempo precioso de Deus me ensinar. Eu era líder da juventude e agora estou lidando com os irmãos, que o mais novo tinha 62 anos de idade. Tive que colocar ele como presidente dos jovens, com 62 anos de idade. Era o mais novo que tinha. Eu ia ser o pastor. Então, irmão Adail Peçanha, irmão, sou o líder da juventude agora aqui. O restante, a minha filha que está rindo ali, ela tinha uma maranata em frente à igreja. Ela falou: pai, vamos para lá. A igreja que só tem velho, né? Eu falei: minha filha, fica quieta, minha filha. Mas Deus me fez aprender com esses irmãos, que eram amorosos, cuidadosos com a vida da gente. Eram verdadeiros discipuladores. Eu chego com o coração todo cheio de dúvida, de incerteza. Mas a vida deles me deu significado. E por isso que a comunidade de fé, ela transforma. E esse lugar aí transformou a minha vida. Um amigo falou assim: rapaz, não dá para entender, você estava na Juberge, agora você está aqui, né? E eu tinha que abrir a igreja, eu tocava, né, o teclado, Simone cantava, era a nossa realidade ali na igreja, a gente fazia tudo. Eu chegava, abria a igreja, ligava o som, né, regulava, e depois estava falando, de repente: para um pouquinho, irmão, vai lá, regula, baixa um pouquinho, aumenta um pouquinho, né? E tocava, eu tocava 2 músicas, e o irmão Adail falou assim: que benção, chegou um seminarista que é músico. Eu pensei: meu Deus, né? Eu tocava 2 músicas, Corpo e Família e Firme na Promessa. As 2 únicas músicas do cara.
Imagine só, meu irmão, você chegar na igreja de Parque Rio Branco e falar, vamos cantar Firme na Promessa. Você vai ver os irmãos fazendo uma cara triste assim. Mas não é que ele não gosta da música, não, porque eles cantaram já a cota toda. Só na eternidade, quer dizer. Porque todo domingo, para não ficar igual, um domingo cantava Firme na Promessa, depois Corpo e Família. No outro domingo, Corpo e Família e Firme da Promessa. Vai ficar um pouco diversificado. Mas essa igreja amou, teve paciência, cuidado, cuidou de mim, da minha esposa, dos meus filhos. E a gente pode crescer, pode passar aí. E aí entra um momento muito especial, que é a Junta de Missões Nacionais. Quando a gente chegou em torno de 20, 25, eu achava assim, meu Deus, eu não dou conta dessa igreja. Porque eu trabalhava, né, embarcado, então ficava dias fora, dias na igreja, então era muito difícil conciliar. E eu ficava pensando assim, eu não dou conta. E eu comecei a procurar algumas coisas que pudessem, ferramentas para facilitar. E eu nunca tinha ouvido falar, né, de igreja multiplicadora. Mas eu comecei a procurar sobre células. Quando eu procurei, e aí o pastor João Marcos, um amigo, ele falou assim, olha, a junta está acabando de lançar. Nós estávamos no mês de março, em janeiro tinha sido lançado o projeto de igreja multiplicadora. E ele me deu os livros. Sabe aquele presente que talvez muda a história da sua vida e da igreja? E eu li aquele livro, e eu fiquei apaixonado pela visão. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, isso aqui não vai me dar trabalho. Olha, que ledo engano. Inocente, né? Eu falei assim, rapaz, isso daqui é tranquilo. Porque agora eu consigo trabalhar na Petrobras e cuidar da igreja, porque aqui a proposta é maravilhosa. E comecei a estudar. E meus irmãos, que bênção de Deus. Ali aquela foto do centro, está quando dentro da cidade eu encontro o meu lar, para iniciar o PGM Protótipo. E começamos o PGM Protótipo na nossa casa, e depois ele multiplica, e a igreja vai crescendo para a glória do Senhor. E então pode passar. A gente vê que não cabia mais aquele lugar, então a gente encontra um terreno. Talvez você não tratou tombando todo aí. E que pela uma ação de Deus permite chegar em nossas mãos. E então a gente tem a paixão, a alegria de então dar os primeiros passos nesse terreno. Nós não tínhamos os recursos, né, porque éramos apenas um centro, apenas uma congregação. E a igreja mãe, que é uma igreja muito cuidadosa, mas ela estava construindo uma outra igreja, para outra congregação muito mais antiga que nós. Então a gente atropela as coisas. O projeto de igreja multiplicadora, ele dá muito certo, porque atrai muita gente, muda a dinâmica da igreja sobre o cuidado, transforma por completo, meus irmãos, a ponto de que realmente o local não cabe. E aí eu falo com o pastor CI, a gente precisa comprar um terreno, e ele ajuda do próprio bolso, empenha a própria vida, presta dinheiro para a igreja, a gente vai lá e compra um terreno, a gente compra uma parte desse terreno, pode passar. E ali, olha, está ali, ou era Firme na Promessa ou Corpo e Família, meus irmãos, é um desses dois aí. E de preferência nas teclas brancas, quando com aquelas pretas ali, me confundia toda, né? Para mim, bom era tocar em dó e em sol, o resto, para mim, não era de Deus, não. Mas assim, o projeto era realmente fazer essa primeira parte aqui, ó, que era o Centro de Educação Religiosa, que a gente faria na parte de baixo, só para os cultos. E nós fizemos. Aqui, o pastor CI, aquele cabeça branca ali, ó, nosso pastor da igreja lá, da igreja mãe, e a gente pôde vivenciar esse momento, pode passar. E então, a gente precisou fazer essa obra, mas a gente não tinha recursos. Aí foi aí que começa o endividamento, a história é triste, né? Que a gente disse, olha, tem que construir. E já não cabia mais o lugar. E a gente disse, olha, tem que ter coragem. E aí eu pensei assim, poxa vida, é o meu discurso, né? Petroleiro. Se a Petrobras descobre que tem petróleo aqui, ela não tem dinheiro, ela põe financiamento, ela põe dinheiro em qualquer lugar, mas ela vai perfurar aqui e vai tirar o petróleo daqui. Ela não vai deixar o petróleo aqui. E se eu sei que dentro dessa cidade tem muitas pessoas que precisam converter a Cristo, eu não vou me omitir também de a gente dar um passo à frente. Ainda que essa igreja que vai chegar, ela que vai pagar essa conta e vai construir essa igreja aqui. E então nós tomamos a decisão, pegamos dinheiro, né, emprestado, e aí Deus abençoou que nós começamos essa obra aqui, mais ou menos no mês de abril e maio. No mês de outubro, nós podemos organizar a igreja. 17
de outubro de 2014. Foi um dia de grande alegria para nós, de organizar a igreja, pôde ser, né, consagrada. E aí, então, eu tive a alegria, né, de ser convidado pela igreja para ser o pastor da igreja. Bom, pode passar. O tempo foi passando e a igreja foi crescendo, foi desenvolvendo. Esse aqui é o presidente do jovem, irmão Adail. E a igreja foi crescendo, né, aumentando, está vigoroso, está firme até lá. Tem gente da igreja aqui, irmã Lucilda sabe disso, né? É o líder da igreja. E então nós podemos crescer, batismos acontecendo, e nós pensamos assim, está tranquilo, porque nós pegamos um empréstimo para 4 anos. Então, nós tínhamos um bom tempo aí para poder pagar essas dívidas aí, e a gente ia construindo. Pode passar. Mas aí, chega o tempo, a igreja cresce. E agora? Não é? Tentamos fazer 2 cultos, não deu, não deu para poder dar ritmo a isso, né? E então a gente falou assim, olha, precisamos avançar um pouco mais, pode passar. Então o que a gente pode fazer? Pensar num espaço maior. E aí foi quando a gente comprou mais 2 terrenos do lado, compramos essa tenda, e mais uma vez, algo desafiador. A gente não tinha terminado de pagar, porque nós estamos falando em 2017. Nós ainda estávamos pagando a construção anterior. Pastor, e aí, faz o quê? Você, agora a gente põe mais empréstimo, né? Vamos. Meus irmãos, dever eu sei, pagar eu estou aprendendo, mas fazer dívida, se o irmão precisar de consultoria, eu sei. Mas esse lugar aí foi um desafio para a gente, porque a gente precisava de algum lugar rápido também, para poder aumentar a capacidade da igreja. E aí a gente foi lá, comprou aqui em São Paulo, uma tenda em 3 dias, ele levantou lá, não é? E a gente pôde começar a cultuar ao Senhor nesse tempo aí. Foi um desafio, e a tenda, uma tenda de 300 metros quadrados, 320 metros quadrados, e a gente pôde aumentar muito a capacidade de culto ao Senhor. A gente falou, agora fica tranquilo, a gente paga essa parte, a outra a gente paga mais para frente, né? E a gente vai pagar. E nós estamos falando aí de 2017, e o que acontece? A igreja cresce de novo. Mas aí vem a pandemia, e a pandemia muda todas as coisas. A gente não sabe nem por onde começar. A igreja some, e eu fiquei pensando, meu Deus, se isso é uma dificuldade dos pastores experientes, que dirá eu, pastor novo? E aí, meus irmãos, mais uma vez, você que vive igreja multiplicadora, você sabe o que é isso. É você fazer um monte de planejamento, e na verdade, quando você vai olhar, as pessoas já estão sendo cuidadas. Eu vi os líderes de pequenos grupos cuidando de pessoas, cuidando, vendo vida, as maiores emergências chegavam a mim, mas boa parte das histórias da pandemia nem sequer sei, porque os líderes cuidaram de todas as pessoas. Quando eu digo que eu conheço o potencial de igreja multiplicadora, a pandemia me deu uma lupa de que eu vejo o potencial muito, mas muito maior. Conquanto eu compreendo a crise de algumas igrejas pós-pandemia, mas trazer a igreja para o digital pode passar, nos deu realmente uma flexibilidade muito grande. Tudo ficou online, a classe de EBD, os nossos PGMs, e aí de repente, né, tudo que a gente fazia era conexão, e eu via a vida da igreja, e eu queria de alguma forma controlar, mas quando eu ia lançar uma ideia, não, isso a gente já está fazendo já. E então não tinha nem como ser muito criativo, né? E aí a igreja foi fluindo, e aí depois que passa esse momento, a igreja começa a voltar. E eu começo a notar assim, que eu não conheço você não. E aqui dali também não conheço não. E começa a vir muita gente, e essas pessoas estão vindo dos relacionamentos, estão vindo dos pequenos grupos, estão vindo dos cultos online. E a igreja pode passar, começa a crescer, e aí começa, mais uma vez, o revigorar ainda, dentro da pandemia, os nossos batismos, né? As pessoas com máscara, e tudo acontecendo na igreja, e a igreja volta a acontecer, e a gente faz um culto, agora não, tem que fazer 2 cultos, agora nós estamos fazendo 3 cultos, fizemos uma extensão de culto transmitido para uma tenda do lado, e aí, meus irmãos, eu falei assim, agora não cabe mais, e agora vai fazer o quê? E agora? Vamos dever. Nesse momento eu não estava usando mais o exemplo da Petrobras, não. Depois de tudo que aconteceu lá, eu já não podia usar mais o exemplo da Petrobras, depois da alavancagem. Falei, Senhor, me dá outras estratégias. Pode passar, mas a igreja não podia ficar a mercê das suas limitações. O sapato não pode dizer o tamanho do pé. E Deus nos deu uma visão que, no ano 2020, nós falamos, em 2021, vai ser o ano da superação. E sabe,
tudo que você ouvia, em todo lugar, é superação, mas aquele negócio de nós vamos recuperar. E eu tinha no meu coração, e eu pedi para a pessoa que fez o logo, falei assim, ó, coloca separado, porque eu quero uma super ação. Eu não quero recuperar nada, não. Eu quero novo. Eu quero uma super ação. Eu quero um super agir de Deus, mas eu quero uma super ação no meu casamento. Eu quero uma super ação na minha igreja. Eu quero uma super ação no PGM. Eu quero uma super ação na minha liderança. E Deus nos deu. Eu não imaginava o tal, mas a gente ainda em fevereiro, pode passar, nós fizemos um levantamento da igreja. E pelo andar das coisas, a gente chegaria em 2024 com 900 membros. A gente tinha 319 membros. Não frequentadores, mas membros, né? Porque quando você tem 300 frequentadores, 300 membros, e a igreja está crescendo, o número de frequentadores é muito mais. Muitas vezes chega o dobro disso. E nós temos 320. Pela projeção que eu coloquei do histórico da igreja, nós vamos chegar em 2024, quando nós completarmos 10 anos, com 910 pessoas. Quantos frequentadores vamos ter? Então, o que a gente vai fazer? E a gente começou a ver todas as dificuldades. Falei, mas vamos olhar a nossa finança. A nossa finança nos deu muito ânimo. Porque eu gosto de tabela, né? Engenheiro gosta de tabela, né? E eu vi que a média, no ano de 2020, que foi a maior de toda a nossa série, dava R$34 mil de entrada. E eu falei assim, o que faz com isso? O que faz com isso? Mas ainda assim, nós colocamos diante de Deus. E Deus abriu porta, meus irmãos. Pode passar. E aí, quando nós olhamos, cuidado com quem você empresta os seus ouvidos, porque se Deus planta uma semente no teu coração e você começa a emprestar o seu ouvido para pessoas que não têm compromisso com o mesmo Deus, eles vão desencorajar você. Eles vão fazer você olhar para o que o pastor Cabral falou, para a realidade, e não para a verdade. E eu louvo o Senhor, porque uma das pessoas que me encorajou, né, foi o pastor Brandão. Eu lembro de falar sobre uma possibilidade. Eu passando na rua, vi um terreno, em um lugar destacado, realmente a igreja é em um lugar de comunidade, onde tem realmente, o problema não é só o tráfico, é o problema do conflito dos tráficos. Porque se tem um lugar que só tem um tráfico, o lugar ainda fica em paz ali, mas você tem conflitos, então tinha lá, né, duas facções, então isso trazia muitos problemas para a igreja, para as pessoas ficarem na igreja. Pessoas de um local não podiam vir na igreja, porque ela estava em local de outra facção. Então, veja bem, Deus nos deu a estratégia de um lugar diferenciado. Mas sabe aquele lugar que você olha e diz, não, isso não é para a gente. Mas eu compartilhando em uma reunião com todos os missionários, que o pastor Brandão me convidou e o pastor Samuel para poder falar, eu falei dessa possibilidade. Mas o pastor Brandão, o pastor Fabrício, falou com tanta alegria naquilo, que eu falei, rapaz, é benção. E depois eu falei com a irmã Lucilda, que ela está aqui, que é a irmã Lucilda. A irmã Lucilda está ali. A irmã Lucilda ela e Simone são os contrapontos, né? Tem os freios da igreja. A irmã Lucilda e Simone são os freios da igreja. Porque assim, ó, quando eu falo absurdo, são elas que vão dizer, calma aí. E aí, tanto Simone como a irmã Lucilda, Senhor, glória, benção. Aí eu falei com Sara, que é a nossa irmã da igreja para assuntos denominacionais, é a mais batista de todos lá. E ela falou assim, pastor, é um sonho. Eu falei assim, Deus está nesse negócio. Compartilhei no PGM, a galera vibrou. Eu falei assim, agora falta o quê? Saber quanto que vale o terreno. E meus irmãos, uma conversa informal. De um culto de manhã, eu compartilhando com a igreja ferveu o coração. Eu estava com o pastor João Marcos. E aí ele me mostra o terreno, Isaías. Eu mostrei o terreno. Depois disse, cara, a gente foi almoçar junto, que era dia do pastor. Isso é junho do ano passado, tá, meus irmãos? Junho do ano passado. E lá, a gente almoçando junto, ele falou, cara, você tem que conversar com o Fabiano. O Fabiano é um membro que era da igreja dele, e que era um cara que conhecia muitas pessoas, uma pessoa de boas posses. E você fala que o Fabiano conhece muita gente ali, e a gente estava conversando ali na churrascaria, ali, comendo. E aí, quem entra naquele momento, chega perto da nossa mesa? Quem, meus irmãos?
Não, o cara que estava servindo churrasco, né? Não, eu estava almoçando, né? E o cara colocou, e eu olhando aquilo, ele disse, olha quantas bênçãos de Deus. Mas logo depois entra Fabiano. Ele entra também. Não estava servindo não, meus irmãos. Mas ele disse, Fabiano, é de Deus. A gente estava falando de você aqui agora, rapaz. Eu disse, olha, para não atrapalhar o seu almoço, amanhã vamos ligar. E quando ligamos, ele viu o terreno. E ele falou assim, pastor, você é mais louco que eu imaginei. E fomos ver o terreno. Custava 4,5 milhões. Para quem tem 34 de receita, né? Uau! Uau, era o que eu esperava. Pois é, mas eu também não queria comprar, eu quero alugar, né? E aí eu pensei assim, se não é de Deus, ele não vai nem mexer com o meu coração. E aí quando ele foi ver o aluguel, o valor do aluguel, meus irmãos, 4 mil reais. Aí cabe dentro da realidade. Aí eu fiquei desesperado, falei assim, meu Deus, e agora? E Deus foi dando as condições, e foi julho e agosto, tempo de grande negociação, para fecharmos um acordo para aluguel do terreno e construímos a igreja aí. Pode passar. E realmente, Deus, no dia 22 de setembro, no dia do culto missionário, da nossa campanha, no dia 4 de setembro foi o dia do culto que nós estávamos no terreno orando, agradecendo a Deus por aquele terreno, porque a gente tinha acabado de assinar o contrato. E nós falamos assim, nós não vamos interromper a nossa campanha de missões, porque nós temos outro desafio, porque a alma que mora aqui no Rio Branco não é menos importante que a alma que mora lá na comunidade Ribeirinhas. Não é menos importante que está na Cracolândia. Não vamos fazer uma missão diminuindo a outra. Nós vamos cumprir a nossa agenda, nós vamos fazer a nossa campanha de missões nacionais. E Deus vai nos abençoar. No dia 4 começamos a campanha, no dia 22 de setembro nós começamos a obra. Meus irmãos, quando eu digo que a igreja transforma a vida, porque eu não faria isso por mim. Eu nunca fiz uma loucura dessa por mim. Mas uma igreja com 34 mil de receita, assinar um contrato de 4 anos do aluguel de terreno e colocar 900 mil reais de empréstimo para construir isso daí, fora o que ela já estava pagando, a igreja tem que ter um propósito muito grande. E nós não tínhamos certeza nenhuma. Era uma igreja de 300 membros. E na Assembleia, não teve um voto contrário. Para ser honesto, teve uma abstenção. Mas ele falou, pastor, eu não sou contra, eu só tenho muito medo. Eu falei, meu irmão, eu também. Eu entendo você. Mas a igreja foi unânime. E nós pode passar, podemos construir. E no dia 22 de setembro, começando, no dia 27 de novembro, nós podemos organizar ou inaugurar esse tempo. Pode passar aqui. Aqui está o nosso presidente da convenção na época, pastor Eliudes, que está aqui também, né? Pregou o Paulo César Baruch, fez até um dueto com o Paulo César Baruch lá, o pastor Eliudes. Aqui o pastor CI, o presidente do jovem lá, né? E o que Deus fez nas nossas vidas, pode passar. Hoje, essa igreja hoje, né? Pode passar, pastor Felipe está aí também. A nossa alegria de servir ao Senhor, pode passar. E é muito bom quando algumas pessoas, pastor, tinha que ser maior. Eu falei, meu irmão, 750 metros quadrados, pastor, faltou fé, pastor. Tinha que ser maior, não é? Eu falei, meu irmão, calma que outras coisas virão.